Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje, a lição da Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. A lição de número 8, a supremacia de Cristo. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus lhe agradeço. Amém. E o verso para memorizar diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto nos diz que o primogênito de toda a criação é Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, as coisas visíveis e as invisíveis. Jesus, ele existe antes de todas as coisas serem criadas. Jesus, ele já existia. E tudo por meio dele, tudo subsiste, porque Jesus, ele é Deus. Ele criou tudo. Ele existe antes de todas as coisas. Que quer dizer, antes de o mundo ser criado, Jesus, ele já existia. Que está em Colossenses, capítulo 1, verso do 15 a 17. Nesta semana, retomamos o estudo de Colossenses, iniciando nas lições 1 e 2. No estudo de quinta-feira, da lição 2, vimos que em Colossenses 1, dos versos 9 a 12, Paulo orou pelos crentes de Colossos, pedindo que vivessem de forma agradável a Deus. Nos versos 12 e 13, ele descreve o contraste entre dois reinos, o da luz e das trevas, a herança dos santos na luz e o poder das trevas. Em Colossenses 1:13, Deus o Pai nos capacitou a participar da herança eterna no reino da luz, libertou-nos do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, versos 13 e 14. Então Jesus, ele morreu na cruz, derramando seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus precisou derramar seu sangue para haver remissão dos pecados. Jesus pegou todos os nossos pecados para ele e nos libertou do pecado. Em outras palavras, e por meio de Jesus, que é Deus e nosso Criador, que recebemos a redenção. Ele realizou essa obra por nós, e pela fé nele fomos transferidos do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Nesta semana, exploraremos algumas das declarações mais profundas e abrangentes sobre Jesus encontradas no Novo Testamento. Refletiremos sobre o que significa dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Nós vamos aprender tudo isso hoje aqui na lição, sobre o primogênito de toda a criação, que é Cristo, que ele é a imagem do Deus invisível, que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, ele existe antes de todas as coisas.
Vamos para a parte de domingo, imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos no espelho ou em uma fotografia, vemos uma imagem de nós mesmos, mas ela é apenas uma representação plana de duas dimensões. Uma escultura pode transmitir uma ideia mais precisa das formas, mas ainda está longe de capturar a realidade viva, dinâmica e em movimento. O conceito bíblico de imagem, embora às vezes se refira a essas representações limitadas, aponta para algo muito mais profundo e abrangente. Pergunta número 1. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo 5, versos 3, 1 Coríntios capítulo 15, verso 49 e 2 Coríntios 3, 18 e Hebreus 10, 1. O que esses textos ensinam a respeito de imagem? De que maneira elas são diferentes da descrição de Jesus como a imagem de Deus? Vamos lá. Os seres humanos foram criados para serem parecidos com Deus, nos aspectos físico, espiritual, relacional e funcional. No entanto, eles refletem a imagem de Deus apenas em certos aspectos. E o pecado danificou até mesmo isso. Mas Jesus nos permite ver o Deus invisível. Jesus disse assim: quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Ele é a expressão exata da natureza de Deus, em Hebreus 1:3. Ele é o pensamento de Deus feito audível e o caráter de Deus feito visível. Aí já fala tudo. Que Jesus, ele é o caráter do Deus invisível. Ele é o caráter de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Pergunta de número 2. Leia Mateus 11, 27 e João capítulo 1, versículo 1 e 2, 14 e 18. O que torna Jesus o único capaz de revelar plenamente o Pai? Jesus descreveu sua relação com Deus, o Pai, de várias maneiras. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, em João 5,17. Eu e o Pai somos um, em João 10,30. Ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14,6. Além disso, Jesus frequentemente usou o nome divino, eu sou, para se referir a si mesmo em sentido absoluto. Êxodo 3,14. Ele disse, eu sou o pão da vida, em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Eu sou o bom pastor, em João 10, versículo 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Antes que Abraão existisse, o eu sou. Esse eu sou falou com Moisés na sarça ardente. O eu sou é Jesus Cristo, que apareceu para Moisés numa sarça ardente. Em João 8,58, Jesus disse para os fariseus ali, olha, antes de Abraão existir o eu sou. Então isso prova que Jesus já existia antes de Abraão nascer, antes de Moisés, antes de tudo. Antes de o mundo ser criado, Jesus já existia. Isso prova que Jesus, ele é Deus. Em Isaías capítulo 9, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Ele é maravilhoso. Jesus, ele é o Deus que se encarnou nessa terra, que morreu por nós. O eu sou. Isso já prova tudo. Que Jesus já existia antes de tudo. Parte de segunda-feira, o primogênito de toda a criação. No Novo Testamento, o termo primogênito geralmente se refere a Jesus. Em Lucas 2,7, Romanos 8,29, Hebreus 1,6 e Apocalipse 1,5, incluindo as duas ocorrências em Colossenses. No entanto, mesmo quando usado para outras pessoas, o termo não indica necessariamente o primeiro filho, em ordem cronológica. O conceito bíblico de primogênito enfatiza o relacionamento especial entre o filho e o pai, independentemente da ordem de nascimento.
Além disso, há exemplos de filhos mais jovens que assumiram maior destaque na primogenitura, como Isaque, Jacó e José. Davi, embora fosse o mais novo de 8 irmãos, foi ungido rei. Em 1 Samuel 16, verso do 10 a 13. Por meio do salmista, Deus declarou: farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, em Salmos 89, 27. O Senhor também disse a Moisés: Israel é meu filho, meu primogênito, em Êxodo 4, 22. Nesse contexto, o termo primogênito transmite a ideia de supremacia, ou seja, o primeiro em importância. Então, o termo primogênito transmite o quê? A ideia de supremacia. E Cristo é a supremacia. Cristo é o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos. Cristo foi que criou tudo, os céus e a terra. Ele falou e tudo se fez, como vocês lêem lá em Gênesis capítulo 1, quando o mundo começou a ser criado. Haja luz e houve luz. Através da palavra de Jesus, houve luz. Através da palavra de Jesus, houve o mar, os animais, a terra, tudo. Pergunta número 3. Leia Colossenses capítulo 1, versículo do 15 a 17. Por que Paulo chamou Jesus de primogênito de toda a criação? Paulo não sugeriu em nenhum momento que Jesus foi o primeiro a ser criado. Pelo contrário, ele negou categoricamente essa possibilidade. O apóstolo destacou que Jesus criou todas as coisas. Apóstolo Paulo disse: Jesus criou todas as coisas. Elas foram feitas por meio dele e para ele, em Colossenses 1,16. Essas expressões mostram que Jesus foi o agente pessoal por meio do qual Deus realizou a criação. Em Efésios capítulo 3, verso 9, e João capítulo 1, verso do 1 ao 3, e Apocalipse 4, 11. A declaração de Paulo é extremamente abrangente. Tudo significa absolutamente tudo em termos espaciais, céus e terra, ontológicos, coisas visíveis, invisíveis e funcionais, tronos, soberanias, poderes e autoridades. A expressão poderes e autoridades geralmente se refere a seres angelicais, em Efésios 3:10 e 6:12. Para evitar mal-entendidos, Paulo acrescentou que Jesus existia antes de todas as coisas. Quer que eu fale mais alguma coisa? Isso prova que Jesus existia antes de todas as coisas. Jesus é Deus, meu querido. Não queira falar que Jesus foi criado. Quem fala isso é mentiroso, porque Jesus, ele é Deus. Ele é o Deus que se encarnou na terra, que habitou entre nós, que veio trazer a palavra de Deus, que é o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, porque ele ressuscitou. Jesus, ele é Deus. O termo grego proantes pode indicar posição, o mais importante de todos. O tempo existia antes de tudo ser criado, porém em todos os outros escritos de Paulo, essa expressão se refere ao tempo, que está em 1 Coríntios 2:7, Gálatas 1:17 e Efésios 1:4. Paulo enfatizou que nele tudo subsiste, Colossenses 1:17. A palavra grega para isso é susnistemi, que significa literalmente unir. Jesus, ele mantém todo o universo conectado, não apenas como Criador, mas também como Redentor. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso bom pastor, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, que há voltar nessa terra para buscar os seus escolhidos, que são fiéis, que buscam a Ele de todo o coração, que se entregam a Ele de todo o coração. Jesus, ele é Deus. Entendam, Jesus não foi criado.
Ele já existia antes de tudo ser criado. Vamos para a parte de terça-feira, cabeça do corpo da igreja. Quem é o cabeça do corpo da igreja? É Cristo. Cristo é o cabeça, porque cabeça exerce liderança. Então, Cristo é a cabeça da humanidade. E nós, que fomos criados por Ele, nós fazemos parte desse corpo. Nós somos membros de Cristo. Então, membro significa ser unidos a Cristo. Leia Efésios 1:22 e Colossenses 2:10. O que significa cabeça nessas passagens? O que Paulo quis dizer ao chamar Jesus de cabeça da igreja? Vamos lá. O termo cabeça é frequentemente usado como figura de linguagem para se referir a uma posição de liderança. Essa alegoria está presente em muitas línguas ao redor do mundo. O uso também é encontrado ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veja como o termo cabeça é utilizado em alguns versos. Primeiro verso: Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e o pôs por cabeça sobre o povo. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo 18:25. 2. Os cabeças da casa do pai da congregação, em Números 31, verso 26. Terceiro, Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda, Deuteronômio 28:13. A capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, Isaías 7:8. Os filhos de Judá, os filhos de Israel, constituirão sobre si uma só cabeça, Oséias 1:11. Escutem agora isto. Governantes, literalmente cabeças, da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, Miqueias 3:9. Aqui vem o principal. Aqui vem o que vai dizer para você agora. Cristo é o cabeça de todo homem. Assim, Cristo, como cabeça da igreja, exerce liderança, oferece e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele sustenta a unidade. Então, o que nós entendemos aqui? Que nós temos que estar unidos com Cristo. Nós fazemos parte de Cristo. Então, para a igreja crescer, a igreja precisa estar em Cristo. Precisa estar em Cristo. Porque se a igreja não estiver em Cristo, a igreja não cresce. Porque Cristo é o cabeça. Cristo exerce liderança. Pergunta de número 5. Leia 1 Coríntios 12, verso 12 a 27. Nesse texto, Paulo comparou a igreja a um corpo. Que aspecto da igreja essa comparação nos ajuda a entender? Assim como o corpo não pode viver sem a cabeça, perder ou danificar uma parte do corpo pode tornar a vida muito mais difícil. Muitas vezes, só percebemos a importância de algo quando perdemos. Você pode viver sem um braço? Você pode viver sem a cabeça? Então, perder um membro do corpo torna a vida muito mais difícil. É isso que Paulo está dizendo, que o corpo foi feito por Deus. Deus criou a mão nos ajuda a pegar objetos. A cabeça, ela ajuda a gente a pensar. O olho enxerga para a gente ver. O nariz, a gente sente cheiro. A boca, a gente fala, a gente sente gosto. Então Deus criou tudo perfeito. As pernas servem para andar, para correr. Os braços servem para movimentar. Então, cada membro do nosso corpo é importante. Quarta-feira, o princípio e iniciador. Leia Colossenses 1:18. O que significa dizer que Cristo é a cabeça e o princípio? Como essas ideias estão conectadas? Em hebraico, as palavras traduzidas como cabeça, rosh, é princípio, reshit, estão relacionadas à primeira ocorrência de reshit nas Escrituras. Aparece Gênesis 1:1.
No princípio, Reshit, Deus criou os céus e a terra. Jesus é a cabeça da humanidade e da igreja, não apenas por causa de sua encarnação, mas também porque ele é o Criador. Quem que criou os céus e a terra? Jesus, que está lá em Gênesis 1:1, que é Reshit, que significa Deus criou os céus e a terra. Que Jesus, ele é o Criador. Em grego, a palavra traduzida como princípio, arché, tem um significado bastante amplo. Em Colossenses, princípio se refere a Jesus como a fonte e o iniciador da igreja, em Colossenses 1:18. E, portanto, a cabeça dela, da mesma forma que é o princípio, o iniciador da criação. Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também por meio de sua ressurreição. O originador da nova criação. Como o salário do pecado é a morte, sua vitória sobre a morte demonstra tanto sua vitória sobre o pecado, quanto seu poder de nos recriar à sua imagem. Isso explica porque Cristo é chamado de primogênito dentre os mortos. Sobre o significado de primogênito, veja estudo de segunda-feira. A ressurreição de Jesus é a mais importante, mesmo não sendo. Moisés foi o primeiro a ressuscitar, o que explica o conflito entre Miguel e o diabo a respeito de seu corpo, em Judas verso 9. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. Pensou se Cristo não tivesse ressuscitado? A ressurreição não ia existir. Não ia acontecer a ressurreição. Cristo ressuscitou, ele vai voltar para ressuscitar os mortos. E Jesus, ele vai nos transformar com a glória do seu corpo. Nós teremos o corpo de Jesus, um corpo glorioso. Nós seremos transformados por Jesus quando ele voltar aqui. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Primeira, ele é a manifestação perfeita de Deus, invisível. Segundo, ele é o agente por meio da qual todas as coisas foram criadas. Terceiro, ele existia antes de todas as coisas. Tudo é mantido unido nele. Quarto, ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Quinto, ele é o iniciador da criação, da nova criação. Sexto, olha isso aqui. Queridos, prestem atenção. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos que confiam nele como Salvador. Então Jesus, ele venceu o pecado morrendo na cruz. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Sétimo, presta atenção. Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade e da igreja. Então Jesus, ele é tudo isso. Ele venceu a morte, ele sempre existiu, ele é a cabeça da humanidade, ele vai ressuscitar os mortos, ele é o primogênito da criação, ele é a cabeça da igreja. Jesus, ele é tudo isso. Quinta-feira, reconciliando todas as coisas. Leia Colossenses 1, 19 e 20. O que é reconciliação? O que aconteceu por meio da cruz e quão abrangente ela é? Paulo utilizou uma expressão grega fascinante para concluir sua descrição de Jesus. Em Colossenses 1,19, ele escreveu que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Cristo. Compare com Colossenses 2,9. Mas qual é o significado do termo plenitude nesse contexto? João a descreveu como a glória do Pai cheio de graça e de verdade.
Essa plenitude envolve vários aspectos: a eternidade, a autoexistência de Deus, seu poder de criar e recriar. O mais importante, porém, é que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte, por meio do método mais imaginável, a cruz. Deus transformou um objeto de vergonha em um poderoso testemunho de seu amor eterno por toda a criatura. Olha aqui, em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos a vida eterna em Jesus. Quando Jesus voltar, Ele vai nos dar a vida eterna. Nunca mais a gente vai morrer. Jesus, Ele vai vir, vai destruir o pecado e vai destruir a morte. A única maneira de derrotar o pecado para sempre é restaurar todas as coisas. Está resumida nessa gloriosa verdade. Deus amou, Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de Cristo na cruz. A palavra grega traduzida como mundo é cosmos, que frequentemente se refere ao universo como um todo. Ao mencionar como seguimos a Cristo, Paulo disse: viemos a ser um espetáculo para o universo cosmos, tanto para os anjos como para os homens. Com dor e espanto, o céu contemplou Cristo suspenso na cruz por uma vida de rebelião. Satanás e todos que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor o destruirá. No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso, porém não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essas razões, os anjos podiam se alegrar ao contemplarem a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo, e quando na cruz exclamou: está consumado. Ellen White, o desejado de todas as nações, páginas 612, 615 e 616. Então, essa foi a lição de número 8, a supremacia de Cristo. Aqui nós aprendemos que Cristo é o primogênito da criação, primogênito dos mortos. Ele morreu por nós, ele venceu o pecado e ele vai voltar a esta terra ressuscitar os mortos, os que confiaram nele, e os vivos que confiar nele, que confiaram também serão arrebatados para o encontro com ele nos ares. Olha só, essa é a nossa esperança. Quando Cristo morreu, ele falou: está consumado. Ele venceu a morte. E quando Cristo voltar, ele vai derrotar a morte e vai derrotar o pecado e vai destruir Satanás e seus anjos. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!